A religião, de fato, é um fator de identidade. E a gente precisa se esforçar para viver segundo os costumes da nossa religião. A palavra religião significa religar. É isso que a religião faz. É o papel da religião. Religar a criatura com o seu Criador. Por isso a religião verdadeira, ela liberta a pessoa. Ela dá alegria à pessoa. Dá sentido à vida da pessoa. Então, cumprimento e saúdo a todos aqueles que encontram aqui nesta igreja aquilo que buscam, a paz para o seu espírito. Neste primeiro domingo do mês de agosto, a igreja nos convida a refletir sobre o chamado que Deus faz a cada um de nós. O profeta Jeremias, tendo recusado repetidamente o convite de Deus para que cumprisse uma missão, o profeta dizia: mas quem sou eu? As pessoas vão rir de mim. Eu não sei falar direito, não tenho educação formal. E Deus insistia com a proposta. Aí finalmente, como numa conversa entre dois amigos, Deus fala diretamente para ele com seriedade: antes que os seus pais te concebessem, eu já te conhecia. Eu sabia o seu nome. Eu te amo. Tu és meu. E diante disso o profeta diz: então, Senhor, eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a tua palavra. A mesma coisa disse a Virgem Maria ao anjo que lhe fizera a proposta divina. Penso que Deus fala assim com todos nós. Insiste, propõe, nunca invade, nunca violenta, mas nos mostra o seu amor, a sua compreensão. Deus é paciente. E como diz o Salmo de meditação, para nós é como se fossem 1000 anos, mas para Deus é como se fosse uma noite. Portanto, Deus tem paciência conosco, está sempre esperando de nós uma resposta de fé, de coragem. Quem nele se confia não se engana, não erra. E mesmo que erre, ele ajuda a consertar. Portanto, sejamos generosos em fazer aquilo que Deus nos pede ao coração. Nesses 4 domingos do mês de agosto, nós vamos focalizar vocações específicas. A vocação geral é o nosso batismo. Todos nós somos batizados, é um chamado. Os pais, os responsáveis, cumprem a vontade de Deus trazendo uma criança. Ou então, um adulto que decide vir está respondendo a um chamado. É o chamado universal, para que se faça parte do povo de Deus, a sua igreja. É o batismo, todos nós batizados. Mas ao longo da vida, Deus vai nos mostrando vocações específicas. E neste mês de agosto, nós contemplamos 4 para a nossa reflexão. No primeiro domingo, nós contemplamos a vocação do padre, do sacerdote. Porque amanhã, dia 4, é dia de São João Maria Vianney. Ele é o patrono dos párocos. Então nós temos por São João Maria Vianney uma devoção muito grande. Ele enfrentou problemas assim que qualquer pároco passa. A gente vem para o seminário cheio de ideias. A gente acha que vai mudar o mundo e que nós faremos a diferença na história. Eu já disse para vocês tantas vezes, nunca pensei que eu fosse viver além de 50 anos, porque eu pensei, com certeza eu serei martirizado, eu teria uma estátua minha nas igrejas, porque eu pensava que faria a diferença de alguma forma na vida, mas aí a vida vai levando a gente pelos caminhos, dia após dia. Então, um padre tem que gastar grande tempo do seu tempo pensando como vai consertar a goteira do telhado da sua igreja. Tem que gastar grande tempo do seu tempo atendendo pessoas que reclamam da vida obstinadamente, pessoas que não querem assumir a sua condição, pessoas que estão insatisfeitas com tudo e elas não têm condições de dar um passo em sua vida e assim por diante. Quando a gente recebe a vocação, o chamado, a gente sempre imagina assim,
o final, né? A glória. Mas a gente tem que pensar no cotidiano. Quantos casais, se vissem o que acontece com eles depois de 20, 25 anos de casados, talvez pensasse assim: acho que eu não quero casar, acho que não é o meu caminho. Casamento, assim como sacerdócio, é missão. E nós vamos falar disso semana que vem, Dia dos Pais, vocação à família, ao matrimônio. Depois as religiosas, mesma coisa. E finalmente os leigos engajados na igreja. Sempre haverá cruz em nosso caminho. Toda missão importa uma cruz. E nós sempre haveremos de nos mirar, de nos motivar, olhando para a cruz de Cristo, que foi fiel até o fim. Ele não fugiu da cruz, ele a abraçou, para que dela pudesse se libertar e ser motivo de libertação para muitos. Hoje nos encontramos com Jesus, nessa passagem do Evangelho, continuidade do domingo passado. Vocês que participaram da missa domingo passado, ouviram como os discípulos pediram a Jesus: olha, nos ensina a rezar. Os discípulos de João rezam, o Senhor se retira de vez em quando, então nos ensina a rezar. E Jesus lhes ensina o Pai Nosso, essa oração do abandono, da entrega, do desapego. Jesus ensina aos seus discípulos e a nós a não ficar pedindo coisas mirabolantes, que são muitas vezes frutos da nossa imaginação, da cultura que nós vivemos, das seduções a que estamos sujeitos. Mas ele diz assim: primeiramente, seja feita a tua vontade, porque o Senhor sabe do que nós precisamos. Em segundo, nos dá o pão de cada dia. Jesus não ensina a pedir assim: olha, me dá o pão desse mês, me dá o pão desse ano, me dá o pão de cada dia. Porque Deus sabe do que nós precisamos para viver hoje. Roupa, um telhado sobre nossas cabeças, transporte, educação, comida, lazer, educação para os filhos, plano de saúde. Deus sabe de tudo isso, por isso nós pedimos: nos dá hoje o pão de cada dia, que significa tudo aquilo que nós precisamos para viver hoje. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém, nem a cigana, nem o vidente, ninguém pode dizer onde estaremos amanhã, como seremos amanhã. Mas Jesus nos ensina a pedir hoje, para que não nos falte o necessário, para que a nossa vida possa ter sentido, para que nós possamos viver com liberdade e alegria. Na sequência disso, Jesus ensinando às pessoas coisas tão importantes como esta, vem esse homem e o interrompe. Vocês ouviram, alguém da multidão interrompe. É como se ele não tivesse escutado nada. Muitas vezes, eu trato de um tema na celebração da missa e saio achando que eu abafei. Puxa vida, agora todo mundo me compreendeu, nunca mais vou ter que falar sobre isso. Aí alguém pede para conversar e fala justamente o contrário daquilo que eu ensinei. Então eu penso, que bom que Deus me mostrou isso, para mostrar a nossa incapacidade, né? Se não é o Espírito que leva a palavra, a gente pode falar gotas de ouro. Como dizia São João da Cruz, ele era chamado o boca de ouro, porque ele encantava as pessoas com a sua palavra, mas nem ele conseguia chegar ao coração de uma pessoa que não quer ouvir. A pessoa está tão preocupada consigo mesma que ela não aprende, não escuta, não evolui. Ela não prospera como pessoa, como ser humano, exatamente como essa pessoa do Evangelho de hoje interrompeu Jesus para trazer um assunto do seu cotidiano: a herança. Havia leis rígidas sobre isto. Por quê? Porque os parentes se matavam depois da morte do pai. Aquele terreno é meu, aquele brinco a avó deixou para mim. E assim eles brigavam até a morte. Felizmente não acontece mais assim. Ou talvez em algum lugar, pessoas que deixem de conversar com o irmão, com o tio, por causa do terreno,
por causa da caneta que o pai deixou. Naquele tempo a coisa era mais grave, eles se matavam. Então a lei era muito rígida. Esse homem que interrompe Jesus o confunde com um mestre da lei. Os mestres da lei eram como que magistrados. Eles conheciam profundamente a lei e as interpretavam para o povo. Então eles iam nos povoados, sentando-se numa mesinha na entrada da cidade, as pessoas iam trazer esses problemas do cotidiano. Então aquele homem que interrompeu Jesus o confundiu com um dos mestres da lei, que estava ali para falar da lei. Os mestres recebiam dinheiro depois de darem a sua instrução. Hoje em dia, quem é que faz isso? Quem é o profissional que a gente procura quando precisa de alguma coisa da lei e tem que pagar para ele? Como é que chama? Psicólogo? Advogado. São os advogados. Queridos, benditos advogados, né? Eu sei que aqui tem alguns, com todo respeito. Mas naquele tempo não havia uma legislação sobre o trabalho, não havia jurisprudência, então a pessoa fazia o que queria, cobrava quanto queria. Mas enfim, Jesus não é essa pessoa. E ele faz questão de dizer: mas quem me fez juiz dessas coisas? Nunca vocês vão encontrar Jesus se recusando a falar de um assunto. É a primeira vez que ele fala isso e o faz com uma intenção. Ele quer educar as pessoas que o escutaram. As pessoas ouviram o que aconteceu e aquele homem que o procura. Sempre Jesus se aproveita de uma oportunidade para evangelizar. E nós temos que aprender isso. Quando nós somos maltratados, quando alguém fala mal de nós, quando um motociclista chuta o nosso carro, é a oportunidade que nós temos de evangelizar, de mostrar o outro lado, de não devolver o mal com o mal. Jesus diz a esse homem algumas coisas que todos nós precisamos ouvir. Mas antes, gostaria de lembrar da primeira leitura, tirada do livro do Eclesiastes. A vida do ser humano é muito difícil. A gente descobre isso muito cedo. E é impressionante que a Bíblia fale dessas coisas. Às vezes, nós achamos que as coisas estão bem, superamos dificuldades, conseguimos juntar um dinheirinho, pôr embaixo do colchão, e a gente pode dizer para si mesmo: puxa vida, acho que eu vou me aposentar agora, mas aí vem a doença. Aí vem essa bendita dor no joelho. E a pessoa que podia fazer tantas coisas antes, agora já não pode nem viajar com os outros, subir e descer do ônibus. Quando a gente acha que está tudo bem, vem a notícia: olha, morreu fulano. Nossa, que dor! Não há nada que eu possa fazer para reverter isso. Mas não é só isso. O nosso cotidiano é difícil. Nós lutamos todos os dias para sobreviver, de uma forma ou de outra. E o livro do Eclesiastes diz assim: até no trabalho a pessoa não encontra paz, porque o trabalho se tornou uma escravidão. A gente é obrigado a trabalhar, não trabalha por prazer. Um escultor, um artista, um cantor, alguém que tem um dom, ele é obrigado a trabalhar para sobreviver. Há umas 2 semanas, eu tenho feito essa experiência de celebrar missa em tantas paróquias agora, e eu gosto muito de conversar depois com as pessoas, mas essa moça de 19 anos me disse: olha, é a primeira vez que eu venho à missa em muito tempo, porque eu trabalho das 8 às 6 da tarde, trabalho num banco. Depois eu vou para a faculdade. Eu chego em casa por volta de 11h30, 11h40. Meu pai tem que me esperar no ponto de ônibus. Eu nem tenho vontade de comer quando eu chego em casa. Eu chego e já vou dormir, porque no dia seguinte e no fim de semana,
Eu tenho que cuidar da minha aparência, eu tenho que lavar minha roupa, fazer o dever de casa. Domingo eu preciso... E assim por diante ela foi me dizendo como a vida dela. Eu falei assim, olha, que bom que você tem o domingo para descansar, fica em casa, dorme. Pensa no namorado que vai conseguir conviver com essa sua vida. Deus está vendo o seu esforço. Então, Ele sabe da sua intenção. Que bom que você veio na missa hoje. Mas assim é a nossa vida, é uma labuta. E o livro de Eclesiastes pergunta, mas e no final, o que resta da nossa vida? O que é que nós vamos levar daqui, de toda a preocupação que tivemos, da labuta que enfrentamos no dia a dia? O que resta da nossa vida? Nem à noite, diz o livro aí, o seu coração descansa. Porque tem tanta coisa acontecendo na sua cabeça, você vai dormir, os seus sonhos são sobre o trabalho que você tem que fazer, a briga que você teve. Nem à noite o seu coração descansa. Livro de Eclesiastes, escrito há milênios, mas que diz tanto a nós hoje. Aí o Salmo 89 que nós cantamos, o salmista nos inspira dizendo, olha, nos dê sabedoria, Senhor, para poder contar os nossos dias, né? Para fazer valer a pena a nossa vida. E o refrão que nós cantamos, né? Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós, mas nós não sabemos aproveitar. Então preferimos levar essa vida difícil, de labuta, correndo o risco do estresse, da ansiedade, da depressão. Por quê? Porque nós queremos ter coisas, trocar de telefone todo ano, trocar de carro, ir para a Disneylândia com a família. E temos inveja das pessoas que conseguem fazer isso e nós não. E São Paulo vai dizer, é cobiça, é idolatria. É amor exacerbado ao dinheiro. Nós morremos por essas coisas, diz o apóstolo. Nós precisamos buscar antes as coisas do céu, as coisas que não passam, a eternidade para a qual nós somos feitos. Mas a sedução deste mundo nos mantém presos às circunstâncias, a falsos valores. Então a nossa vida se torna tão difícil. E o nosso coração não encontra paz nem à noite, quando nos deitamos para dormir e refazer a nossa vida. Jesus, e agora voltamos ao Evangelho, conta essa parábola. Esse homem rico, e ele faz questão de dizer, foi abençoado com uma grande colheita. E ele é incapaz de agradecer, ele não reconhece. Ele acha que tudo é fruto do seu esforço. E é por isso que ele fala consigo mesmo, ele não fala com Deus. Ele ouve só o eco da sua voz. Quantas pessoas na Semana Santa vêm confessar e falam assim, olha, faz 20 anos que eu não me confesso. Então a pessoa vem como que se justificando, mas também se defendendo, né? Eu confesso com Deus. Oh, que bom. E na missa também eu não venho muito, então eu rezo em casa. E esse homem do Evangelho de hoje bem poderia ser uma dessas pessoas que falam consigo mesmo. Então você acha que está falando com Deus, mas você só está ouvindo o eco da sua própria voz, do seu orgulho, da sua vaidade, como diz o livro do Eclesiastes. Viu que ele fala para ele mesmo? Meu caro, come, bebe, descansa, aproveita. Só que nesta noite, a sua vida lhe será tirada. E o que é que vai acontecer com aquilo que você fez? Como será a sua eternidade? Você investiu no futuro? Você investiu no infinito? Você investiu naquelas coisas que não passam? Louco, diz o Senhor. Estamos diante desta realidade. De um lado, os valores deste mundo, que nos ensinam a ser predadores. Então, destruir a floresta, derrubar uma árvore, pôr fogo na mata, matar animais, poluir os rios, os mares, não tem importância, desde que isso renda lucro, desde que isso traga algum benefício para mim ou para minha família, para minha empresa.
tanta gente morando na rua e eu com isso? Eu me esforcei, por que eles não se esforçam também? E assim por diante, nós somos capazes de encontrar desculpas quando só ouvimos a voz do nosso próprio egoísmo, dos nossos instintos, dos nossos medos, da nossa vaidade. Mas aí a gente vem na missa e se obriga a ouvir essas coisas de um padre que tenta falar aquilo que Jesus ensinou. E a gente se deixa mexer por essas coisas e começa a mudar devagarzinho o nosso jeito de pensar, nossa forma de agir. Então, Deus não pede para a gente desprezar o dinheiro. Ele sabe que o dinheiro é importante. Em qualquer sistema do mundo, capitalismo, socialismo, o dinheiro é a troca, é importante. Mas o que Ele está pedindo é para a gente não ser apegado ao dinheiro. Não fazer do dinheiro um ídolo, tirando Deus do seu lugar e colocando a nossa satisfação, a nossa autorreferencialidade, o nosso prazer, os nossos instintos. Nós podemos até dizer que servimos a Deus, mas se nós não ouvimos, não nos deixamos questionar por Ele, é porque nós estamos ouvindo só a voz dos nossos próprios pensamentos.